الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Respeitados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos ao programa Difundindo o Islã, programa este que foi criado a contar consigo, nosso caro internauta. Nesta terceira edição, como nós prometemos, vamos tentar ver se conseguimos falar sobre as características de um verdadeiro profeta. É um tema que prometemos desde a edição passada e não conseguimos trazer na edição anterior por causa de algumas coisas, ou por força maior, não tivemos que trazer este tema que tem a ver com as características de um verdadeiro profeta. E desta vez, inshallah, vamos ver se vamos honrar com o compromisso. Mas antes, queremos pedir assim nosso caro internauta para que subscreva o nosso canal, que é para dia após dia podermos crescer, dia após dia podermos ter mais visualizações. E não só, depois de subscrever-se, toque no sino. E também poderá tocar neste ponto, que é para poder ter acesso aos vídeos anteriores. Como nós dissemos, vamos tentar olhar em torno das características de um verdadeiro profeta. Mas antes vamos deixar uma conversa que tivemos, ou uma pergunta deixada por um internauta via WhatsApp. Desde já, dizer a todos, para quem quer deixar alguma questão, para quem quer entrar em contato conosco de forma direta e colocar a sua questão, estamos disponíveis. Bastante discar para o número mais 258 84 44 000 86. Falarão com Abdurrahman Ibn Said. No ar, meu produtor, peço para colocar a conversa que tivemos com um dos nossos internautas, que é para podermos voltar daqui a pouco. Até já. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. وعليكم السلام ورحمة الله. Cheikh, Sim, sim. esse número levei no a um dos vídeos de quase foi um debate, aquele debate que daqui a pouco acabou, até tem um disco, então sai lá Cheikh Nur, então sai esse número, então levei esse número, mas não sei se posso fazer uma pergunta. Sim, à vontade. Sim, a pergunta está relacionada, já que naquele baiano fala muito acerca de coisa Bíblia, né? Sim. Sim. Eu fui ler fui lendo aquele versículo que foi citado ali no coisa Mateus 7, versículo 22 a 23. Sim. E diz, muitos me dirão naquele dia. Então, eu fui atrás aquele vídeo, fui levar aqueles versículos, fui compartilhar com uma outra pessoa que foi um cristão. Sim. Mas ele também acabou falando outra coisa, dizendo que aquilo ali, para você entender a Bíblia, deve iniciar no princípio. Porque ali o título da Bíblia, quando eu fui abrir lá, fui encontrar, está escrito: não julgueis para que não sejais julgado. Então eu gostaria de saber essa passagem mesmo. Sim, gostaria de saber que passagem, irmão. Sim, essa passagem que diz, essa do versículo 22 a 23. Sim, é assim. Qualquer debate ou qualquer discussão que a gente vai ter com alguém, existe um foco, existe o objetivo, ou então existe um tema do debate. Sim. Quando o título diz não julgueis para que não sejais julgados, isto é,
este é um outro tema. Ao longo da leitura, a gente vai percebendo qual é a mensagem. Sim. Estás com muito barulho mesmo. Estou ficando um pouco assim. Não é possível sair um pouco dali? É que também estou no mercado. Ah, está no mercado. Sim, como faço negócio aqui. Ok. Tá bem, mas vamos explicando. Por exemplo, eu vou falar da sabedoria, não é? Vou falar do conhecimento, por exemplo. Eu tenho que ir buscar um versículo que tem a ver com conhecimento. E se formos para a própria Bíblia, no João 8, versículo 32, diz: E vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Terminou por aí. Este versículo, se você for a ver no princípio, ou então antes deste versículo 32, não tem nada a ver com o contexto em que este versículo tem sido aplicado. Logo, cada versículo que a gente dá tem como resposta as inquietações que nos são trazidas. Este versículo de Mateus, este capítulo de Mateus que eu dei naquele dia, se você for a ver, começando do versículo 21, diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Percebe? Sim, sim. Então, nem todos. Quais são, então? Disse, só aquele que faz as vontades do meu Pai. Este é que entrará no reino dos céus. Isto quer dizer que só aquele que se submete às ordens de Allah, esta pessoa é que entrará no paraíso. E submissão, o que quer dizer submissão em termos terminológicos? Islamicamente, submissão quer dizer Islã. Logo, está a dizer, de acordo com esta explanação, Jesus está a dizer que só os muçulmanos é que entrarão no paraíso, aqueles que obedecem às ordens de Deus. Se você for a ver hoje, as pessoas não estão a obedecer às ordens de Deus. Os ditos cristãos não estão a obedecer às ordens de Deus, estão a obedecer às ordens dos seus líderes das igrejas. Já deixaram a ordem de próprio Jesus até, porque se fossem a obedecer às ordens de Jesus, a coisa seria outra. Logo, quando nos dizem que, olha, este versículo não tem nada a ver com isto, sei lá o quê, a gente diz, este versículo então tem a ver com quê? Qual o tipo de cristãos é que Jesus vai expulsar nesse dia do julgamento? Qual é o tipo de cristãos? Esta tem que ser a sua pergunta. Não sei se consegue perceber. Sim, para perceber. Sim. A pergunta é, se este versículo não se refere aos cristãos, ou refere-se a um determinado grupo de cristãos, qual é este grupo de cristãos é que Jesus vai expulsar no dia do julgamento? Se tiveres a resposta desta pergunta, volta a me ligar. Eu não tenho resposta. Se tiveres, não estou a falar para si, para as pessoas que te confrontaram, percebe? Sim. Pergunta a eles se tiver a resposta. Se eles darem-te a resposta, então volta a me ligar. Tá bom, mas esse número é do Sheikh Nur? Este número é de Abdurrahman ibn Said. Ok. Tá bom, jazakallah khairan. Amém. Amém. Tá sim? Assim, boa noite. Boa noite, como está? Eu estou bem, graças a Deus, não sei aí. Também está tudo bem, graças a Deus. Só pedi para pôr uma liga. Não sei. Sim, eu estava a escutar um acompanhamento aqui, estava a acompanhar uma conversa Sim. que o Sheikh teve com um irmão, né? Sim. Sim, que acho que estava no mercado, estava num barulho. Sim. E falava-se de que não todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Sim. Até esse ponto eu consegui perceber. Sei que chegou uma passagem que diz que
Ah, quando se fala isso, está-se a falar de cristãos, porque os cristãos não estão a cumprir a lei que Deus manda, que Jesus manda. Estão a cumprir a lei dos seus líderes. Então, eu gostaria de perceber melhor como é que o Shem tem a certeza que a passagem só que diz Senhor, Senhor, se refere a cristãos, a não muçulmanos também lá dentro, né? Não estão. Isso, o meu ponto de vista, implica que quando tentou explicar o moço, implica, como eu percebi que só essa passagem só criticam os cristãos. Os muçulmanos fazem tudo corretamente, porque falou de submissão, onde fala-se de entrega total, né? Significa que todo muçulmano se entrega totalmente, faz todas as orações, cumpre no Selegueque. Então eu fiquei um pouco confusa. Sim. Até essa parte aí onde dizia Senhor, Senhor, não todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Estávamos juntos. Depois eu fiquei um pouco confusa, fiquei perdida. Então gostaria de esclarecimento do Sheikh aí. Certo. Eu estava a dizer que neste Mateus 7, versículo, se começarmos por versículo 21, diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, excepto aquele que faz as vontades de Deus. Sim. Fazer vontades de Deus, isto é, na terminologia no Islã, Islam significa submissão. Islam significa submissão na terminologia. Literalmente significa paz, não é? Porque esta palavra provém da palavra salam, não é? Paz. Portanto, quando eu disse que este versículo tem mais a ver com aqueles que são cristãos ou que são muçulmanos, quando diz só os que fazem as vontades do meu Pai que está nos céus, está a dizer que só aquele que se submete às ordens de Deus, este é que entrará no paraíso. Eu não sei qual seria a melhor explicação para a irmã poder perceber e não sei onde é que não conseguiu perceber bem. Percebi. Então, quando estava a explicar o moço, eu percebi que essa passagem que diz que não entrarão no reino de Deus, estava a se referir muito mais dos cristãos, porque os cristãos não cumprem as passagens, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que Jesus manda, só cumprem com aquilo que os seus líderes dizem. Sim. Então eu fiquei um pouco confusa nessa parte aí. Ok. Mas agora conseguiu perceber? Percebi que é comum. Certo. Porque eu queria dizer o seguinte, o salate, o ir todos os dias, toda hora, todos os momentos na igreja, na mesquita, não significa entrega total. Certo. Pode uma pessoa fazer aquilo enquanto o coração não está aí. Isso aí estamos a falar do muçulmano. E do mesmo jeito, um cristão pode estar a ir sempre, perder seu tempo a ir à igreja, a pregar, a fazer evangelhos, sei lá, mas não fazer, não sentir, não se entregar totalmente a Deus. Então, eu penso quando se fala de quem dizer Senhor, Senhor, não são todos que vão entrar no reino de Deus. Essa explicação aí, essa passagem, acho que é comum. Assim, tanto cristão, assim como muçulmano também. Mas sabe o que significa ser cristão? Cristão adora quem? Crente.
Cristão quer dizer Crente crente, que adora a. a Deus. Este nome provém de. Nome cristão provém de. Cristianismo. Sim, provém de quem foi Cristo. Foi uma pessoa ou foi Deus? Cristo Sim, foi Jesus, né? sim. Foi uma pessoa. Foi uma pessoa. Os cristãos adoram a. Nós adoramos a Deus. Adoram a Deus. Adoramos a Deus. Jesus é, para você, Jesus Mandatário de Deus. Muito certo. É de que congregação, irmã? Eu sou da Igreja Evangélica de Cristo. Ah, Igreja Evangélica de Cristo. Então, olha para Jesus Cristo como um mandatário. Sim, Sim, de Deus. De Deus. Em que categoria vocês põem a Jesus Cristo? É mandatário? É mensageiro, profeta ou uma pessoa simples? Não é uma pessoa simples. Sim, sim. É um profeta. É um profeta de Deus. Que Deus Sim. escolheu. Sim. Assim como escolheu outros profetas. Muito certo, muito certo. E como é que vocês oram? Como é que Jesus ensinou-vos a orar? Numa oração. Sim. Como é que vocês adoram a Deus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trinitarismo. É isso, né? Sim. Automaticamente estão a adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Certo. Quem é o Espírito? O Espírito que se refere Sim. pode ser Pode ser? Fiquei na curva. Ficou na curva, exatamente. Sim. É exatamente isso que o islamismo veio a ensinar, ou veio ensinar à humanidade, que na nossa adoração não precisamos incluir tantas figuras, porque é só um Deus que criou a nós todos, razão pela qual que precisamos de virar a nossa atenção para este Deus, pois é um Deus que não tem nenhum ajudador, é um Deus que fez tudo sozinho e a adoração merece a Ele só, exclusivamente. Portanto, quando diz que Jesus Cristo é um profeta de Deus, é um enviado de Deus, logo estamos a perceber que Jesus Cristo veio ensinar como é que deve se adorar a este mesmo Deus. Agora, quando nas nossas adorações incluímos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, automaticamente estamos a adorar a Jesus Cristo. Vocês estão a adorar a Jesus Cristo, mas de forma indireta. Se calhar, vocês como crentes nem sabem que estão a adorar a Jesus Cristo. Logo, fere com aquilo que são os princípios de Deus. Deus, na sua adoração, não pode ser associado com qualquer outra criatura, porque nós todos somos criaturas de Deus. Por isso, é preciso que compreendamos a essência da adoração, a essência daquilo que são ensinamentos dos profetas, que é para a gente declarar que, de facto, estamos no caminho certo. Razão pela qual que nesse versículo do Mateus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque há pessoas que olham para Jesus, não é? Chamam a Jesus de Senhor, mas ao mesmo tempo estão a pôr este senhorio como Deus. Logo, estas pessoas não podem entrar no paraíso. Uma dessas pessoas são aqueles que adoram a Jesus Cristo. E vocês, minha irmã, estão a adorar a Jesus de forma indireta. E do mesmo jeito, Sim. continuo a dizer que existem alguns muçulmanos também que fazem isso. Aqui... Sim, eu não estou a negar que existem certas igrejas que adoram a Jesus. Sim. De uma forma indireta. Sim. Mas na realidade, se calhar, Sim. como é que eu posso dizer? Não sei como é que pode dizer, minha querida.
Estás em Nampula. Vive em Nampula, irmã? Eu vivo em Nampula, Nacala. Nacala. Muito sim, certo. sim. Eu gostaria bastante que tivéssemos uma conversa, assim, pessoal, uma conversa frente a frente, que era para tentarmos mostrar algumas provas vivas e claras. Eu acredito que a minha irmã tem muita vontade de adorar a Deus, mas é preciso que conheçamos este Deus. Não é como é que ele deve ser adorado, este mesmo Deus. Como é que os profetas vieram ensinar a adoração de um e único Deus. É preciso que nós todos saibamos. Quando a irmã diz que há muçulmanos, sim senhor, que dizem que estão a adorar a Deus, mas ao mesmo tempo não estão a adorar a Deus, estas pessoas são automaticamente excluídas pelo Islã. O Islã nunca permitiu e jamais permitirá associar a Deus com suas criaturas. O Islã não permite. Portanto, aquele muçulmano que nos engana, que ele está a adorar a Deus, mas está a associar a Deus, ele engana-se a si próprio, porque Deus é conhecedor das intimidades, Deus é conhecedor de tudo. Portanto, Islã, o nome em si, Islã, provém do próprio Deus, porque Deus é Salam. Salam quer dizer paz. Deus é paz. Portanto, e sim, Islã, na terminologia, como eu disse, significa submeter-se às ordens de Deus. Tudo aquilo que Deus manda que tu faças, então tens que fazer aquilo. Agora, se dizes que eu faço o que Deus pretende, automaticamente está a ferir aquilo que Deus pretende, você não é muçulmano, você está a excluir, ou está a fazer uma autoexclusão. Portanto, se minha irmã conhece esses muçulmanos que praticam maldades e dizem-se muçulmanos, saiba que eles estão a se enganar a si próprios, pois a religião de Deus é uma religião pura, é uma religião que nos direciona a paz. Tá bom. Muito certo. Pronto, então, muito obrigado, minha irmã. Falei com? Mena, Dona Mena de Nacala. Dona Mena de Nacala. Aqui falou com Abdurrahman. Foi um grande prazer ter conversado consigo, né? Inshallah, podemos nos contactar mais vezes, que é para ensinarmos as escrituras, se Deus quiser. Tá bom, muito obrigada. De nada, de nada. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso programa. Depois de terem acompanhado esta conversa ou esta pergunta que ficou no ar, assim como a resposta, acredito que ficou claro. Para quem tem mais perguntas, poderá aproveitar o número que vai passando aí no seu rodapé. Queridos irmãos, várias pessoas pensam que Abdurrahman ibn Said está para criticar a religião deste e daquele. Não, muito pelo contrário, eu amo a todos. Eu amo a todos vocês, independentemente da vossa religião. Mas como quem aconselha lhe quer o bem, por isso que a gente não vai calar, não vamos esconder este amor que temos para convosco, principalmente para com aqueles que professam outra religião. Como diz o velho ditado, quem avisa amigo é. Portanto, nós somos muito amigos. Tá? Estas minhas palavras não podem ser olhadas de forma diferente e não podem ser percebidas de forma diferente. Na verdade, quem aconselha, amigo é. Quem avisa, também amigo é. E vamos olhar um pouco em torno daquilo que é a categoria dos profetas, a sua consideração dentro destes livros sagrados. Estamos a falar exatamente da Bíblia e do Alcorão. Como vê aí na tela, na Bíblia e do Alcorão. E hoje, inshallah, iremos olhar mais para aquilo que é a Bíblia, o que é que a Bíblia considera, como é que a Bíblia olha para os profetas. E depois, inshallah, se o tempo sobrar, iremos olhar para o Alcorão, e se o tempo não nos sobrar, inshallah, iremos olhar para o Alcorão na próxima edição, que será a 5ª edição, se a memória não me trai, ou a 4ª edição, se a memória não me trai. Respeitados irmãos, na edição passada nós dissemos que profeta não é um cargo que alguém deve acordar e dizer que hoje eu já sou profeta. Não. Profecia é um cargo muito difícil. Só Deus é quem escolhia os profetas para poderem desempenhar as suas funções, ou a função que lhes era incumbidos por Deus. Portanto, não é qualquer um que deve acordar ou que deve se intitular profeta. Portanto, as características
de um verdadeiro profeta. Dentro da Bíblia, o que nós encontramos a desqualificação de profetas. Os profetas não são valorizados dentro da Bíblia. Se quisermos conhecer verdadeiramente um profeta dentro da Bíblia, não iremos acreditar. Não iremos conhecer um verdadeiro profeta dentro da Bíblia. Porque a própria Bíblia mostra um profeta pecador, mostra um profeta a servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Um profeta que profana, um profeta que não honra com aquilo que é o seu compromisso. Compromisso este pelo qual foi enviado por Deus. Um profeta não é enviado para vir brincar na face da terra. Um profeta não é enviado para vir exibir as suas riquezas na terra. Um profeta não é enviado para abusar dos crentes na sua, na sua frente. Quando a gente diz abusar, estamos a falar de mostrar, de fazer ver aos crentes que ele vive bem, fazer ver aos crentes que ele tem tantos cavalos de raça, fazer ver aos crentes que ele tem muito dinheiro, muitas moedas de prata, de ouro. Esta não é a qualidade de um profeta. Esta é a qualidade de um, digamos, de um charlatão. Esta é a qualidade de uma pessoa que não tem nível. Esta é a qualidade de uma pessoa que não tem Deus dentro de si. Pois um profeta, ele deve ter um bom exemplo. Ele deve trazer um bom exemplo. Um profeta, ele vem ensinar a humanidade, ele vem ensinar a comunidade, ele vem ensinar ao seu povo como deve se adorar a Deus. E não só, ele é uma referência para este mesmo Deus. Ele é humilde perante seu povo. É aquele que quando ajuda não publica. Quando oferece algo, ele não publica, não faz alarides. Que eu dei isto, eu dou aquilo. Este não pode ser profeta. Um profeta é um exemplo, como dissemos, é um exemplo para o seu próprio povo. Portanto, se acontecem coisas contrárias a isto, este já não pode ser um profeta. Este só pode ser um charlatão. Portanto, dentro da Bíblia, hoje nós encontramos vários profetas, porque dentro da própria Bíblia não existe uma diretriz, não existe uma direção, não existe, digamos, uma conduta que diz que esta conduta é conduta de um profeta. Não. Por isso que hoje os crentes são enganados, porque não têm onde tirar um exemplo vivo de um profeta. Se hoje formos a perguntar a um cristão como é que um profeta deve agir, como é que um profeta deve ser, não é capaz de nos dizer. Porque dentro da própria Bíblia as qualidades de um profeta estão de forma dupla. Profeta profano e profeta obediente. Portanto, não sabemos dizer se um profeta de facto é exemplo de o quê? Exemplo de boas ações ou é um exemplo de más ações. A título de exemplo, vamos ver Jeremias 2, versículo 8, na tela. Jeremias 2, versículo 8 diz: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é nenhum proveito. Querido irmão, este é o profeta. Um profeta que prevarica. E se calhar pode não ter percebido bem esta linguagem, porque a Bíblia de João Ferreira da Almeida, edição revista e corrigida. Vamos lhe trazer outra Bíblia que se calhar poderá ser fácil de entender. E para poder perceber bem este versículo 8 do Jeremias 2, vamos trazer-lhe a Bíblia na tela. A Bíblia, versão fácil de ler, que é para melhor perceber o que é que o João Ferreira de Almeida disse, visto que ele tem um português muito caro.
Diz assim: os sacerdotes não se perguntaram onde está o Senhor. O povo que lida com a lei não me reconheceu. Os líderes que se colocaram contra mim, os líderes se colocaram contra mim. Os profetas se tornaram voceiros de Baal e adoraram ídolos que não servem para nada. Fim da citação. Meu caro internauta, acha que é justo um profeta adorar ídolo? Acha justo um profeta escutar a voz, obedecer à voz de Satanás? Baal é um Satanás, é diabo. Não vamos mexer nos sacerdotes, ou não vamos mexer os sacerdotes, não vamos mexer os pastores, mas vamos mexer, vamos falar sobre profeta. Profeta está acima de tudo e de todos. Profeta é a pessoa mais pura dentre as pessoas. E como é que encontramos aqui uma característica de um profeta, ou isto é, de um servo de Deus, enviado por Deus, este que é profeta, a adorar ídolo? Portanto, afinal de contas, quem é profeta? Profeta vem para servir a diabo ou vem para servir a Deus? Este é um erro. Por isso que hoje as pessoas não despertam atenção. Porque os profetas que acreditam, eles acreditam em profetas que anteriormente obedeceram a Satanás. Hoje, qualquer profeta que eles dizem que é profeta, também pode obedecer a Satanás, não lhes preocupa. Isto não tem, quer dizer, eles não têm nada a ver. O importante para eles é irem cantar, dançar e ofertarem. Portanto, é preciso que a gente desperte a atenção. É preciso que a gente saiba o que é que nós estamos a seguir. As características, o perfil. Afinal de contas, quando a gente vai entregar um documento numa empresa, por que é que somos exigidos o CV, o currículo? Por quê? É para ver se dá ou não dá. Quem tem um currículo mau, este não passa em nenhum lugar. Não passa porque não tem habilidades, não tem competências para aquilo que ele está a pedir. Portanto, um profeta, quer dizer, para cargos de Deus, as pessoas até pensam que é de qualquer maneira. Isto não é de qualquer maneira. Deus se pôs estas regras para o ser humano, está a ensinar que ele também, ou as regras começam com ele, começam com o próprio Deus. Cada coisa que Deus fez, cada coisa que Deus faz tem suas regras, não é de qualquer maneira. Por isso, mesmo para a adoração tem sua regra. E para alguém servir a Deus tem sua regra. Portanto, para alguém intitular-se profeta também tem sua regra. Tem seu perfil, tem que ter perfil esta pessoa. E este perfil que já estamos a encontrar dentro da Bíblia mancha aquilo que é profeta, aquilo que é a qualidade de um profeta. Um profeta, como é que ele vai se desviar até o ponto de adorar ídolo? Isto é insulto. Isto é falta de respeito para com o profeta. Portanto, estamos a falar do próprio livro que se chama divino, que não está a reconhecer um profeta como profeta. Infelizmente, hoje, nós olhamos para os profetas que se dizem profetas, inclinamos-nos perante eles e não perguntamos se estes estão a servir a Deus ou estão a servir a Baal. Queridos irmãos, está mais que claro que os profetas, ou se a Bíblia diz que os profetas adoraram a Baal, sem dúvidas que todos os que se chamam profetas seguem esta linhagem dos profetas anteriores que desviaram-se, deixaram de adorar o verdadeiro Deus e passaram a adorar um Deus falso. Meu caro irmão e irmã, reflita comigo. Qual é a certeza que tu tens? Qual a certeza que você tem que lhe faz crer que a pessoa que hoje chama-se profeta é verdadeiramente profeta de Deus? Qual o perfil é que o seu profeta ou a pessoa que você acredita como profeta apresenta? Qual é o perfil? O que é que ele adora? Qual a doutrina que ele está a ensinar? Qual a certeza que tu tens que de facto ele recebe alguma informação ou recebe informação a partir de Deus? Qual a certeza? Voltemos para o Corão. O Corão diz que Muhammad sallallahu alaihi wasallam
foi o último profeta. Portanto, inshallah, na próxima ocasião nós iremos trazer a imagem verdadeira de um profeta a partir dos versículos do Alcorão. Iremos trazer as características de um verdadeiro profeta. Hoje apenas começamos com esta característica de um falso profeta, porque quem adora um Deus que não é aquele Deus que é o Criador de tudo e de todos, este é um falso profeta. Mas aquele que adora a Deus, aquele que ensina a adoração de um e único Deus, que é o Criador de tudo e de todos, então este ensinamento, se foi trazido por alguém que foi escolhido por Deus como profeta e foi dado esta firma de profeta, então este é o verdadeiro profeta. Hoje, como nós dissemos sempre, que hoje em dia nós encontramos pessoas a intitularem-se de profeta. Se soubessem que os profetas passados, aqueles profetas bíblicos, adoraram a Baal, hoje eles teriam vergonha de se intitularem profetas, porque os seus crentes pelo menos tentariam pensar se este está a dizer que é profeta. Profetas anteriores bíblicos adoraram a Baal e este adora a quem? Este é um TPC que todos nós temos que levar a sério. Que Deus abençoe a todos vós. Nossa intenção não é de machucar a si e nem de ofender a sua crença, mas sim de trazermos a verdade à tona. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima ocasião, se assim permitir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah.